bem? Para quem não me conhece, eu sou a Carla Lopes, sou host do podcast, tudo bem? Hoje a gente vai se fazer um pouquinho diferente, vou estar convidando já o nosso entrevistado. Já de início, estou esperando ele entrar. Aê! Boa noite, Carla. Tudo bem? Tudo. Até que enfim consegui conectar, hein? Exato, não, mas eu falo, o Instagram, ele é muito engraçado, ele funciona o dia todo. Aí chega 8 horas, 9 horas, ele para, entendeu? É isso. Então, antes da gente já começar, hoje eu falei ainda pro pessoal que a gente começou um pouquinho diferente. Vou explicar pro pessoal que chegou assim, caiu de paraquedas, né? Que na live não sabe o que tá acontecendo. Sim, Então, pessoal, aqui no podcast a gente tem o intuito de ajudar pessoas a amenizar as dúvidas daquelas pessoas que estejam buscando uma formação acadêmica ou um norte na sua jornada profissional. Então, ou seja, de alguma forma eu vou trazer pessoas aqui, como o Theo, para a gente estar falando um pouco sobre algum curso ou te inspirar de alguma forma. Então, essas conversas acontecem aqui, por live no Instagram, depois é compartilhado lá no YouTube, depois você pode ouvir a gente no Spotify, tá bom? Então, você que está no YouTube, vai lá no Instagram, que a gente pode estar conversando direto com entrevistados, pode fazer pergunta, aqui no adicione um comentário, e depois também, quem está no YouTube, né, pode estar deixando um comentário aqui pra gente. Se gostou, quem você quer ver, tudo. Então, você que tá ouvindo a gente, só vai lá no Instagram, porque tá perdendo a live, tá? Tudo bem. Então, já vou entrevistar, né, o Theo, já comecei aqui, ele já tá vendo a gente conversando um pouco. Então, vou entrevistar ele. Ele é formado em gestão financeira da Universidade do Paraná, tem 12 anos de experiência no mercado financeiro, atuou em grandes bancos focado em alta renda e atualmente ele é sócio-gestor da Império Investimentos de Três Lagoas. Tudo certo? O histórico? tudo certo. Então tá bom. Então já de início eu queria te perguntar quem é o Theo? Muito difícil dizer, né? Quem é o Theo. Mas o Theo é um cara que sempre teve uma ambição de crescer, de, de ser uma referência em alguma coisa na vida, né? Então, assim, Sim. sempre foi buscando melhorar. Muitas pessoas já me conhecem, eu estou vendo algumas pessoas entrando aí que já me conhecem, então, assim, já trabalharam comigo. Nossa, algumas pessoas já sabem aí como eu sou, uma pessoa, tô aberta, alguém precisou de alguma coisa, sabe que pode contar, sabe que pode vir aí precisar de uma Entendi. ajuda. É isso aí. Muito bem, um amigo. Exato. Muito bem, um amigo companheiro, gostei. E, Theo, a gente, né, falou bastante da sua finanças, da sua carreira, né, e tal. E a gente, né, quando eu tava lendo, eu percebi que, assim, parece que você sempre foi para áreas de finanças, de negócio e tudo mais. Desde o ensino médio, você queria fazer isso ou você sonhava em ter outra profissão? Não, na verdade, eu gostava muito da área de tecnologia, sempre gostei muito. Então, assim, de ensino Nossa, médio, tudo, eu sempre. Na verdade, no ensino médio, meu sonho era fazer engenharia mecatrônica. Então, meu assim, Deus. não tem nada a ver com a área de finanças, né? A não ser a parte de exatas, né? É, Mas isso aí a gente vê bastante. uma coisa em comum, eu sempre gostei da área de exatas. Então, assim, sempre gostei disso, sempre me atraiu, me chamou muita atenção. E ali um pouquinho do meio da trajetória, ali, depois que eu comecei a trabalhar no banco, foi uma coisa que me chamou muita atenção, uma coisa que eu gostei muito mais de fazer. Então, daí em diante que Entendi. surgiu um pouquinho mais ali dessa paixão. Então foi com a experiência mesmo que você acabou tomando gosto por isso, né? Isso. Entendi. E pelos 12 anos, né, que você tem no mercado financeiro, essa paixão pelo mercado financeiro mesmo surgiu aonde? Já no banco? Já no banco, com certeza. Ali no Entendi. banco a gente é o dia a dia, né, do mercado financeiro. Então, assim,
A gente vivia aquilo, atendimento a cliente, negociação. Então, sempre gostei disso. Chique. Pegar gosto por isso, eu falo, eu admiro pessoas que gostam dessa área, porque olha, assim, é difícil, viu? Eu não me dou bem, não. Mesmo que eu faça engenharia de produção, eu falo, gente, eu não consigo entender. Muito gráfico, muita coisa, muita conta. Nossa, Então, parece que dá tela azul na minha tela, na minha cabeça. Hum, vai não consigo. não é falando mal, não, mas tem gente que gosta de matemática. Fazer o quê? Mesma coisa. A gente vai ter um entrevistado aqui, já futuramente dando um spoiler, que é assim, a pessoa é um crânio, entendeu? Um crânio de matemática. Eu falo, gente, não é possível que olhe e fala, ai, que lindo isso. Exato. Não é possível. Mas são gostos. Então, e falando da sua carreira, teve alguém que te inspirou a seguir ou foi assim, com a experiência mesmo? Cara, com experiência mesmo. Assim, nunca É, tive alguém em específico para entendi. seguir, não. Acho que, na verdade, Nem algum famoso, quem me nada. inspirava eram. Eu vou falar de um modo bem generalista. Quem me inspirava eram pessoas bem-sucedidas. Então, eu sempre tive Entendi. uma inspiração em pessoas bem-sucedidas. Uma boa inspiração já. Quando você iniciou sua carreira profissional, você falou que você não gostava, não queria isso. Saiu do ensino médio, estava ali procurando uma faculdade. Você procurou fazer, sei lá, ciências contábeis ou como é que foi? Não, na verdade, no começo, assim que eu saí do ensino médio, não tive esse caminho de ir direto para uma engenharia mecatrônica, tá? Então eu já Sim, comecei fazendo ciências contábeis. Então eu comecei, fiz um tempo de ciências contábeis, não foi aqui em Três Lagoas, não morava aqui em Três Lagoas. Então depois que eu entendi. vim para cá, aí para cá eu vim para fazer sistemas de informação na Federal. Então eu vim para Nossa, fazer uma outra faculdade. E entendi. daí que Mas começou assim a carreira bancária mesmo, né, de mercado financeiro. entendi, entendi. Mas você, fora a que você tem de gestão financeira, você tem outras faculdades ou não? Não, não cheguei a concluir. Não. Ah, entendi. Então você procurou, foi lá, não gostou, viu que não era isso, saiu. É, eu saí, Muito bem, investi na minha experimentando o carreira campo. de trabalho mesmo, e depois eu fiz a Sim, gestão que eu gostei mesmo, aí eu parti para a área da gestão financeira. entendi. Muito bem. Aí, pessoal que tá perdido já sabe, né? Não custa tentar, se não gostar, sai, não é? É, não é bem assim, mas é. Não é bem assim, eu imaginei. Eu imaginei essa resposta. Não, acho que a pessoa que está aí perdida, pô, hoje é muito fácil o acesso à internet, a tudo. Assim, você tem um Sim, leque muito grande para poder buscar alguma coisa que você se identifique, entendeu? Você tem acesso a muito, vamos dizer, muito teste para entender como é que funciona cada área, como é que vê. Então, assim, sim, é verdade. você consegue ter uma experiência virtual no ramo que você talvez queira, entendeu? Sim. E também é aquela coisa, né? Um dia eu ouvi que a gente que agora é mais novo, né, que tá mexendo com a tecnologia assim de várias formas, eu ouvi uma vez uma professora falando que deve ser muito triste pra gente ter tudo na mão e falar assim, nossa, eu não sei tal coisa. É verdade. Um pouco até sarcasmo da parte dela, porque foi realmente isso, porque uma pessoa hoje falar assim, ah, eu não sei tal coisa, porque realmente não buscou, né? Sim. Muito bem. Aí, E quando a pessoa fala não sobre. sei, você tem que ver duas situações. Ou ela não teve interesse em buscar, ou ela não tem condições de buscar. Então, assim, Sim, exatamente. Exatamente. E vou colocar assim, um passarinho me contou, soltou assim, por acaso para mim, que teve gente que trabalhou no Magalu, na IP e no Bradesco. Como é que foi trabalhar nessas três empresas maravilhosas, né? E você pode contar alguma coisa que te marcou nessa época que aconteceu? cara, que marcou, assim, não,
não sei exatamente algo que possa ter marcado, mas a trajetória aí foi primeiro IP, né? Hoje é o grupo Pedra Agroindustrial, tá? É um grupo muito grande, né, de usinas, tudo, com a sede lá em Serrana, se não me engano, estado de São Paulo. Então, Sim, assim, eu saí do ensino médio já através de uma seleção que teve na época do terceiro ano, que selecionou alguns alunos lá, e eu fui um dos dois escolhidos, né, que foram para trabalhar. Trabalhei lá como estagiário, fiquei um ano e alguma coisa, acho, como estagiário. Depois fui entendi. efetivado, trabalhei RH, centro de custo, passei por alguns setores lá dentro. Foi nessa época que eu fazia ciências contábeis também. Então, assim, só que Entendi. era uma coisa que não tinha muita. Dali eu já tinha um pouco de ambição, era uma coisa que não tinha muita perspectiva. Então, assim, é um lugar muito limitado para onde eu poderia ir. Ó, eu posso chegar até tal cargo, pronto, é aquilo ali. Entendeu? Eu vi Entendi. um diretor lá com 60 anos, o cara chegou ali e parou. Entendeu? Chegou ali com 35 anos e está ali há 25 anos parado. Entendeu? Estacionado no mesmo Entendi. lugar. É daí que eu fiz Não a. tinha, Pode não falar. tinha um crescimento assim durante a empresa, né? Principalmente de cargo, né? Sim. Então, assim, Entendi. daí que eu fiz o vestibular, vim para cá, para Três Lagoas, para estudar. Procurei um emprego, fui ter contratado como vendedor temporário no Magazine Luiza, era final de ano. Então, Sim, assim, trabalhei ali com vendas, gostei até da parte de vendas ali, de atendimento, tal, cliente. E logo depois sim. disso eu fui para o banco, não diretamente para o banco, tem uma aspas aí nessa parte banco, né? Porque eu entrei como um back-office da parte de seguros, que é uma parte terceirizada do banco. Ah, Então ali, ó, entendi. trabalhei um tempo ali como esse back-office e surgiu um convite para que eu fizesse o teste para trabalhar no banco mesmo. Aí fiz o teste, passei e daí foram 12 anos. Nossa, simples. É, E aí passou 12 anos, parece que tá falando meses. então, Nossa, e sobre o banco agora, né, que a gente já entrou, como é que foi essa experiência no banco de lidar com toda a burocracia da agência? Porque quando eu estava pesquisando no caso, a gente sabe que o meio burocrático deles é um dos níveis mais altos que tem. Então, como é que foi essa experiência? tá, mas burocrático em que sentido? Não, Das agências mesmo, vamos supor. De tudo que acontece, que nem contrato mesmo, é uma coisa que eu vejo que tem muita coisa, então é muita coisa burocrática, principalmente no sentido de ter muitas contas, né? Vamos colocar assim, o sim, pessoal sim, começar a entender. Então, sim, como que era lidar com, vamos supor, sei lá, quantas contas de uma agência e resolvendo problemas do dia, né? sim. Na verdade, tudo é planejamento e organização. Então, assim, primeiro, a gente não trabalha sozinho, então tem muita gente que trabalha, então cada um. Aí que eu vejo a importância do trabalho em equipe, que é cada um tem a sua parte para poder fazer, então uma pessoa faz o contrato, outra pessoa confere o contrato, outra pessoa libera o Sim, contrato. Então, assim, realmente são muitos clientes, são. Ali na agência que eu trabalhei, se eu não estiver enganado, eram 17 mil contas ativas, então, assim, de clientes que movimentavam suas contas meu Deus. regularmente. Então, era muito cliente, entendeu? Mas a parte de contratos, de tudo, você tem todo um apoio, eu diria assim, um suporte por trás, né? Poxa, o contrato, você roda, vai gerar um contrato, ele vem pré-preenchido. Então, você já tem uma certa facilidade. Claro que depois tem toda Entendi. a parte de conferência, arquivo, tudo isso, entendeu? Sim, Mas o trabalho em equipe é importante e faz sim toda a diferença. toda a diferença. Muito bem. Uma dica aí pro pessoal já. Chegou uma pergunta aqui que eu vou esperar um pouco para fazer ela, para combinar com o meu roteiro. Senão, a pessoa vai adiantar o meu roteiro. Eu vou puxar a orelha dessa pessoa.
quando a gente fala bastante assim do banco, depois passa para a área de investimentos mesmo, a gente ouve muito falar sobre o perfil do investidor. Qual que é o perfil? O que é esse perfil do investidor? Você pode explicar para a gente de uma forma assim geral do que é? Assim, o perfil do investidor ele é categorizado em qualquer instituição financeira. Então tem três perfis básicos, que é o perfil Entendi. conservador, que é o cara que não quer tomar nenhum tipo de risco, ele quer ali, falando a grosso modo, ele quer ali os investimentos que é arroz com feijão, tranquilo. Tem o Entendi. perfil moderado, que é aquele investidor que ele já aceita tomar um pouco de risco, porém ele quer o seu capital bem protegido. E tem também o investidor arrojado, que já é o cara da bolsa de valores, que é o cara que toma risco, ele compra ação, a ação cai, despenca, volta de novo. Então, simplificando, são esses três perfis. Algumas instituições têm até alguns outros perfis. Por exemplo, tem o super conservador, tem o conservador, aí tem o moderado, depois tem o dinâmico e depois o arrojado. Então, algumas instituições colocam, mas em suma, esses três perfis são os que atendem a maioria dos parâmetros. De uma forma bem geral, entendi. E quando, vamos supor, eu sou uma pessoa leiga total de investimento, não entendo nada. Quero começar a investir. Qual o perfil que você acha que assim, seria o melhor para mim e qual o melhor investimento você indicaria para mim no momento? Então, na verdade, não tem um perfil melhor. Quem monta o perfil é o próprio cliente. Porque você Entendi. sabe as suas dores, você sabe onde você quer gastar o dinheiro, para qual. Porque primeiro a gente precisa entender qual o seu objetivo em poupar. Ah, eu quero daqui 2 anos comprar uma casa. Ah, eu quero Sim, pagar uma faculdade para o meu filho daqui a 15, 20 anos. Entendeu? Cada perfil de investidor ele pode tomar um risco diferente. Às vezes você fala, não, uma pessoa tem um perfil totalmente conservador, mas ela quer um negócio a muito longo prazo, ela quer pro filho lá na frente. Então ele pode tomar um entendi. pouquinho de risco ali. Ele pode ser um perfil um pouco mais mediano, moderado ali. E uma coisa para todo mundo que for começar a investir, uma coisa que eu sempre falo, primeira coisa, você sempre tem que pensar em primeira mão na sua reserva de liquidez ou reserva de emergência também, entendeu? O que é essa Entendi. reserva? É um valor que você vai deixar ele ali num fundo bem conservador, para que você não corra risco desse valor e que você possa retirá-lo a qualquer momento, entendeu? Por quê? Porque é uma reserva assim, caso você precise daquele valor, você sabe que você tem ele disponível. Tá? O que é uma Entendi. média? Pega seu custo fixo, multiplica por 6. 6 meses de custo fixo. Vocês têm que juntar ali naquela reserva de, pelo menos, tá? O ideal seria 1 ano, mas pelo menos 6 meses. Entendi. Isso tem bastante, eu acho que a gente não pode falar nome, porque vai que, né, a gente cai aqui sem querer Sim. assim, né? Mas no roxinho tem muito isso, né? Que eu vejo que o pessoal tem a opção de guardar o dinheiro, né? Uhum. Não, na verdade, muitas, né? O pessoal tem essa opção É, de guardar. Hoje tem N plataformas, né? Então, assim, você vai escolher sim, uma verdade. baseada em quê? Segurança. Acho que os principais pontos para você ver. Segurança, uma que esteja bem sólida no mercado. Tá? Hoje não tem uma só, tem várias. Né? Sim, verdade. Chegou uma pergunta aqui, ó, nos comentários pra gente. Em qual desses perfis a maioria das pessoas se encaixam? Eu vi aqui essa pergunta. A maioria das pessoas, elas estão entre o conservador e o moderado. Muito bem. E perguntei do melhor investimento. Já falou das dicas que eu ia te perguntar. Quais os conselhos você daria para as pessoas que querem começar a investir? Qual o melhor conselho? O melhor conselho é comece o quanto antes, porque o tempo lá na frente vai ser o seu maior inimigo. Então, quanto antes você começar a poupar, mais você vai ter lá na frente. Muito bem. E existe algum valor mínimo para começar a fazer isso? Não, não tem. Eu digo que, complementando o primeiro conselho,
eu acho que além do quanto antes, a consistência. Então, se você ser consistente todo mês, não, eu vou guardar esse valor. Eu vou ser consistente em guardar esse valor. Eu acho que isso é muito importante também. Entendeu? Você ter a disciplina. Acho que uma pessoa disciplinada, ela consegue muito mais do que uma pessoa só esforçada. Muito bem, aí uma dica pro pessoal já. Adorei isso daí. E falando assim, mais em curso, em livro, você tem algum que você indica pro pessoal que nem eu, leigo, que quer começar a investir? Olha, livro tem muitos, mas eu acho que um principal ali para começar a investir, Pai Rico, Pai Pobre, é um bom livro. O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu acho que esses dois livros são muito bons. Já temos duas E tem dicas um então. livro também, eu não lembro o nome do autor, que chama-se Inteligência Financeira. Ele também é muito bom. Muito bem, adorei esses livros. O da Babilônia, eu acho que eu já ouvi em vários podcasts mesmo. O pessoal sempre indica ele e fala muito bem, né? Sim, muito, muito bem. Deixa eu fazer a pergunta aqui, que agora vai dar certo com o que eu estava falando. Theo, quais os requisitos e caminhos para alguém que se interessa em ser analista financeiro? Legal. Primeira coisa, eu acho que você tem que ter como persona, tá? A sua personalidade. Proatividade. Porque é um trabalho muito ativo. Então, assim, você vai Uhum. atrás das pessoas, você tem que conquistar o seu cliente. É claro que depois, assim, tem cursos, tem N cursos hoje, não tem algum que eu possa te falar, assim, exatamente, mas hoje tem muitas plataformas que dão cursos, inclusive gratuitos, tá? Não precisa ser um curso pago, não. Tem ali Thiago Nigro, Thiago Reis, tem vários cursos ali da Suno Research, que são casas de análise. A Bendorf também, Bendorf é uma casa de análise mais para ações. Então, assim, tem N cursos que a pessoa pode fazer. Uma certificação que é obrigatória para o assessor de investimentos é a Sim. Ancor, que ele tem o seu registro na CVM, né? Nós somos registrados na CVM, que é a Comissão de Valores, que é a que regula todas as corretoras no país. Então, nós temos o nosso registro lá. Acho que é isso. De dicas, Já deu várias. Já, agora o pessoal já vai sair daqui como analista, entendeu? Vai ir atrás de tudo agora. E depois do que você falou, o pessoal vai falar assim: nossa, ó, eu aprendi lá no podcast que eu posso desistir da minha faculdade e vou atrás do mercado financeiro, entendeu? Vai ser isso. não desistam da faculdade, senão vocês vão perder o princípio da disciplina. Então, não façam isso. Isso aí. E, Theo, falando assim, né, mais um pouco do mercado financeiro, você já teve algum risco que você correu, né? Vou colocar assim, que você teve assim, vou refazer a pergunta. Qual o maior risco que você já se colocou para ter um retorno financeiro? Acho que hoje o investimento em ações é o maior risco que tem, porém a paridade de risco-retorno é muito boa, entendeu? Assim, Sim. porém, você visando isso no longo prazo, tá? Longo prazo, quando eu digo, tem muita gente que a gente pergunta, longo prazo, o que você entende por longo prazo? 1 ano. Não, longo prazo, o mínimo é 5 anos. Então, de 5 anos para frente. Então, eu compro ações hoje, todo dia eu vejo lá, tá caindo, todo dia. Então, assim, vamos dar um exemplo ali bem clássico ali, Magalu. Magalu, acho que pode falar aí, é um exemplo bem, assim, clássico. Teve muita gente que apostou na Magalu, ela chegou a mínima aí de quase R$ 2. Sim. Muita gente chorou sangue ali na Magalu, mas é uma constância. Ela pode voltar? Pode. É uma empresa que a gente acredita ainda que volte. Sim, uma coisa que eu tô ouvindo bastante, né, falando mais assim de moeda, que o meu noivo, no caso, ele investe, assim, às vezes ele dá uns surtos, e aí eu fico ouvindo só, né, porque eu falo, não sei opinar sobre esse assunto, que é sobre o Bitcoin, né, que ele caiu, aí subiu de novo, aí agora todo mundo achou que ele ia cair
voltar a subir, caiu mais ainda. O Bitcoin é um cenário um pouco à parte aqui de bolsa de valores, dos investimentos tradicionais, eu diria assim. Então, assim, o Sim. Bitcoin ele não tem exatamente uma diretriz que faça ele subir ou cair. Ele é um pouquinho mais complexo, uma análise um pouquinho mais complexa. Muito bem, entendi. Coisas que eu falo, aqui no podcast eu falo que eu tenho um livrinho. E tudo que eu aprendo hoje eu anoto, porque assim, gente, é cada uma que olha. Semana passada eu aprendi sobre letras, que eu nunca imaginei que tinha tanta coisa para fazer com letras, entendeu? Hoje eu tô aprendendo de finanças, nunca imaginei isso. Então, muito obrigada, tá, pela oportunidade de ter você aqui. É isso. E agora falando assim da transição, né, que você estava no banco, 12 anos, que você falou como se fosse meses, né, vou colocar. E como é que foi essa transição de sair do banco, um lugar mais estável, né, eu diria, e para a área de investimentos? E ainda depois agora como sócio gestor. Carla, assim, acho que o mais difícil é você se acomodar num lugar. É que nem assim, Sim, o banco, na verdade, é um lugar bom? Muito bom, com certeza. Tanto que eu fiquei lá 12 anos. Então, é um lugar muito confortável. Só que para sim, quem tem ali uma ambição, principalmente de carreira, alguma coisa assim, chega um ponto que algumas coisas não são mais suficientes. Então, assim, você entendi. sempre busca alguma coisa a mais. Quando você compra um carro, você já começa a pensar que você quer um carro melhor. Então, É assim, verdade. você compra uma casa, daqui a pouco você começa a pensar que você quer uma casa melhor. Então, você coloca ali na sua cabeça, eu mereço algo melhor. Então, assim, poxa, vamos trabalhar para que alguma coisa mude na sua vida. Não adianta você querer todo dia fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Você nunca vai ter. Entendeu? Então, assim, a transição foi bem a partir de uma conversa, alguns amigos me indicaram para os fundadores, né, da Império, e daí a gente começou a conversar, fomos trocando ideia, vimos que algumas das nossas ideias, princípios ali bateram, se encaixaram e falou, vamos montar uma parceria. Ele falou, você topa arriscar? Eu falei, topo. Então, e daí começou o Império aqui em Três Lagoas. Muito Com bem, vários. juntou o adoro arriscar com vou tentar. Exato. Então, assim, Muito conversei com muitas interessante. pessoas, minha esposa, então, assim, muita gente acreditou também, falou, não, vai lá, você tem potencial. Então, assim, Deu um gás, né? tudo que a gente construiu de relacionamento, de credibilidade no banco durante esses 12 anos, então Sim. tá se refletindo agora, né? Por ter saído uma empresa, algo totalmente diferente, né? Sim, o network ajudou bastante, eu acredito, né? Agora na Muito, fase dos clientes, né? muito, com certeza. Relacionamento é tudo, tá? Relacionamento Sim, ele te abre muitas portas. é verdade. Eu falo sempre aqui no podcast que ele existe por conta do network, porque todas as pessoas que a gente traz aqui é de algum estado diferente, praticamente. Então, seria difícil juntar todo mundo em um lugar só. Então, Uhum. eu falo, se não fosse o network, eu acredito que não teria o podcast. Porque são pessoas que também toparam uma coisa que não é muito boa, mas arriscaram comigo. Então, Sim, aqui, você é uma dessas, tá? com certeza. Muito bem. E sobre a Império, né, falando um pouquinho mais dela, como é ser sócio-gestor diariamente? É assim, não vou colocar como pior, mas é mais trabalhoso do que no banco? É mais difícil? E sobre ela, acredito que ela faz parte da XP Investimento, é isso? Você podia explicar pra gente? Isso. A Império ela é um escritório credenciado, né, da XP Investimentos. Então, assim, nós somos agentes autônomos e que a gente faz a assessoria de investimentos para a XP, exclusivamente para a XP, né?
Entendi. E, assim, trabalhar no escritório eu trabalho muito mais do que eu trabalhava no banco, com certeza, mas eu estou trabalhando, a questão de ser sócio é você trabalhar numa coisa que é sua, entendeu? Que é uma frase que eu ouvi até antes de sair do banco mesmo, até comento isso com muita gente, é que se a gente um dia não parar para construir o nosso sonho, a gente vai estar sempre construindo o sonho de alguém. Sonho de Assim, alguém. o É. banco não era o meu sonho, era o sonho de alguém. E a gente estava lá construindo. Entendeu? Aqui não, Sim, aqui eu estou construindo o meu futuro, a minha realidade, o meu sonho. Entendeu? entendi. Nossa, fez muito sentido. Se a gente parar para pensar assim, em várias empresas grandes que hoje, né, é grande, sim, uma bem aleatória, bem grande no caso, a Samsung, Apple mesmo. Uhum. Todo mundo que trabalha nelas está trabalhando porque alguém sonhou com elas, né? Sim, exato. Muito, nossa, me fez refletir aqui. Me fez refletir. E como funciona numa holding de investimento o gerenciamento dos riscos? A análise, se está no momento de comprar ou vender ativos, vocês fazem isso também lá? Cortou um pouquinho, Carla, eu não entendi. Você pode repetir a pergunta? Claro. Numa empresa de investimentos mesmo. Então, vamos supor, como que funciona para gerenciar os riscos? A análise de, agora está na hora da gente comprar ativos. Não, agora a gente vai vender ativos. Você consegue estar me explicando isso? Sim, mais ou menos, assim, vou te explicar de uma forma bem mais Sim, simples, assim. O escritório, ele acompanha várias casas de análise, porque existe o escritório de investimentos e existem as sim, casas de análise. Então, tá, eu vou te dar um exemplo aqui, até citando nomes, tá? A Bendorf. Bendorf é uma casa de análise de ações, uma das mais antigas e mais conhecidas aqui do Brasil. sim. Então, assim, eles têm analistas especialistas em vários setores empresariais para poder fazer a análise de cada empresa. Então, assim, tem várias pessoas, o cara é especialista ali no setor bancário. Ele analisa todos os bancos que estão listados hoje na Bolsa. O cara é especialista ali no setor metalúrgico. Ele analisa todas as empresas do setor metalúrgico ali, né, que estão listadas na Entendi. Bolsa. Então, assim, a partir de estatísticas, né, de números, é que tomam-se as decisões do risco, de quanto risco a gente pode correr naquele tipo de investimento, né? É um fundo Entendi. de investimento que investe, por exemplo, em moeda americana. Tá, então como que está o cenário americano? Pô, os Estados Unidos está subindo o juro demais, a credibilidade do americano está um pouco em baixa, por conta da inflação, que ele nunca teve uma inflação tão alta. Então, assim, tudo isso é analisado, entendeu? A gente tem uma parte, não vou lembrar agora de explicar com certeza como é o nome disso, mas quando a gente está estudando na engenharia de produção, a parte de planejamento, a gente vê um período que a empresa ela é tipo congelada, acho que vou colocar assim, que não pode ter muitos riscos. Então, vamos supor, acho que tem muito a ver com o que vocês também podem estar analisando, podem analisar, né, no caso. Sim. E a gente não pode, vamos supor, trocar uma linha de produção ou trocar, vamos supor, de prédio, fazer algumas mudanças que são assim, que afeta drasticamente o custo ou o investimento da empresa. Uhum. Isso é uma das coisas que eu achei muito interessante também e faz com o pessoal de toda a empresa. Então, vamos supor, toda a parte contábil fala pra gente, o que que a gente pode gastar, o que que a gente não pode gastar. E eu achei Exato. muito interessante. Agora, com você falando, casou com as ideias. Ele limita muito, né, os investimentos da empresa, né? Então a empresa prefere manter o dinheiro em caixa e ter aquela liquidez do que tomar um ativo de risco, às vezes, no mercado, que ela possa sair com prejuízo, alguma coisa do tipo. Entendi, muito bem, gente. Adorei. Essa parte agora de investimento, acredito que acabou. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Não, acabou. Parte de investimentos a gente acabou. A gente fala, o pessoal sempre fala que essas são as mais difíceis, tá? Essa foi a parte mais difícil para mim perguntar. Agora é as mais tranquilas, tá? Então acho que vão Então, ser as Theo, mais difíceis. Vamos lá. isso aí. Se você pudesse falar três coisas pra gente, que fosse assim, um exemplo.
isso, se você fizer, vai mudar a sua vida, ou pode te ajudar a mudar a sua vida, ou pode te tornar uma pessoa melhor. Quais seriam essas três coisas? Ou uma coisa que você desejar? Cara, tô falando que é as mais difíceis, você foi das mais fáceis. É. Ó, primeiro eu já falei que é disciplina. Eu acho que todo mundo Sim, que é bem disciplinado, acho que consegue sim mudar de vida, porque é aquele negócio. Ah, poxa, você dá o primeiro passo, não vai te levar onde você quer, mas já tirou de onde você estava. Então, assim, tudo tem que ter o começo, né? Acho que sim, uma coisa não se frustre se alguma coisa der errado, porque a frustração ela faz parte do sucesso. Então, acho que todo mundo que hoje é um empresário bem-sucedido, é uma pessoa bem-sucedida, ela já teve as suas quedas e as suas frustrações no começo. com E certeza. isso serve muito mais como experiência do que como desânimo, né? E eu diria que tudo tem um lado bom. É só você saber olhar para a direção certa. Porque tudo na vida, não deu certo esse emprego. Tá, mas por que que não deu certo? Você viu o lado bom disso? Tudo tem. Entendeu? Muito bem. Adorei. Enquanto você estava falando, chegou uma pergunta aqui que eu estava lendo e eu achei muito interessante. Então, eu vou voltar. Rebobina para as perguntas fáceis, tá? Não acabou as difíceis, ok? Que fique claro isso. Ó, o cenário político influencia muito nos investimentos? O que vocês têm previstos com os possíveis presidenciáveis? Ou com a reeleição do Bolsonaro? Qual seria o cenário? Polêmica, polêmica. Pergunta de milhões. Eu acho que vamos minimizar as possibilidades. Então vamos lá. Política influencia muito na economia? Sim. Até mais do que deveria, eu acho. Tá? Opinião minha. Vamos diminuir os presidenciáveis, porque, querendo ou não, a gente sabe que hoje, briga política até o final vai estar só entre Lula e Bolsonaro. Então, pode esquecer os demais. Tá? Então, assim, não que eu não esteja. Eu sou apartidário, então, independente, tá? Mas a briga política ela vai estar vinculada ali nessas duas pessoas. Sim, Se o Bolsonaro ganhar, ele vai ter uma certa facilidade para continuar, dar continuidade no que ele já começou. Ele já tem ministros, já tem, como é que eu vou falar, já tem todo um plano de apoio desenhado, tá? Isso garante que ele vai pôr em ação, vai concluir? Não, não garante. Tá? Mas ele teria talvez uma pequena vantagem. Se o Lula ganhar, o projeto dele é reduzir a inflação, isso é muito bom para todos. Tá? Eu acho sim, muito difícil ele conseguir reduzir no período que ele falou, tanto ele quanto o Bolsonaro, qualquer um dos dois. Já disseram que vão sim. reduzir num período muito pequeno. Eu acho isso muito. Não é impossível, mas eu acho muito improvável. Mas ambos ali a gente. A economia vai ficar balançada em qualquer um dos dois. Assim, é muito difícil a gente falar de um ou de outro, assim, porque não tem muitos projetos concretos, né, do que vai ser, do que vai ser feito. Entendi. O pessoal que mandou a pergunta, eu acho que respondeu de uma forma geral, sem criar polêmicas, ok? Tomara. Então, ó, voltando para as perguntas difíceis que não acabaram. Quando a gente sempre manda pro pessoal, né, se a gente quer entrevistar e tudo mais, a gente pede algumas coisas e uma frase para a gente colocar na arte. E sempre no final a gente pergunta, no caso, Theo, por Por que que da da frase frase? de hoje? Para Mais ou quem menos. perdeu a frase que estava na arte, convido vocês a entrar no nosso Instagram e ir lá ver, primeira coisa. Segunda, eu vou falar a frase. Sua mente, sua mente funciona como um banco. Você só pode sacar aquilo que você depositou. Então, por quê?
Cara, de uma forma muito simples, eu acho que vamos resumir em uma palavra: credibilidade. Se você acredita em você, você vai ter resultados. Eu acho que você tem que acreditar no seu propósito, na sua busca, no que você quer realmente para sua vida. Então, assim, Com se certeza. você colocou isso na sua cabeça, você vai ter esse resultado lá na frente. A mesma coisa de eu falar que eu vou plantar laranja e querer colher banana. Não tem como, entendeu? É Então, assim, se verdade. você colocou na sua cabeça que você vai ser uma pessoa bem-sucedida, lá na frente você vai colher o sucesso. Entendeu? Você vai passar por Sim. muita dificuldade, por um caminho árduo, mas vai. É que dificuldade a gente vai passar tentando ou não tentando, né? De qualquer Sim, forma, né? sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então sonha grande. É o meu trabalho. Entendeu? É verdade. A gente já teve uma entrevistada que explicou pra gente o porquê dessa frase também. E na explicação dela a gente teve bastante insights, né? Quando a gente estava conversando. E essa frase me fez parar para analisar, assim, a minha vida mesmo, sabe? De olhar e falar assim, por que, né? Por que eu não sonho assim, tão grande, então, né? De qualquer forma vai dar trabalho fazer ou não fazer, Exato. eu vou continuar. Então, me fez pensar muita coisa essa frase. Gostei também da sua, muito bem. E sempre, né? Eu acho que você já tá bem. Você já deve ter assistido alguns episódios nossos, né? Que você já estava preparado para essa pergunta, eu acho. Eu senti que você já estava preparado, viu? Mas fico muito contente de ter assistido. A gente, né, agradece. Uhum. Mas, então, como você já sabe, a gente sempre deixa uma frase, né, no final do podcast, para o pessoal depois que está assistindo ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Por que que ela colocou essa frase? Vou assistir. Então, a frase a gente agora está colocando em post no Instagram para a gente estar divulgando. Então, depois o pessoal que está assistindo vai lá compartilhar e marcar os amigos, tá? Quem está ouvindo também vai lá no Instagram ver o post, porque ficou bonito, tenho certeza. Então, a frase de hoje que eu deixo é: se você pensa grande, você consegue se abdicar de coisas pequenas. Fez muito sentido com o que você acabou de falar. Exatamente. Então, mais uma vez eu agradeço a minha equipe maravilhosa, que essa não foi eu que fiz, já deixo méritos aqui, então não foi eu que criei. Então, eu amei, casou muito com você essa frase, eu achei que fez muito sentido com tudo que a gente falou e principalmente com a sua história. Então, Theo, acabou as perguntas difíceis, pode respirar, tá bom? Não tem mais perguntas difíceis. Eu agradeço muito a sua participação. Só que antes de finalizar, eu queria que você deixasse um conselho ou alguma frase, algo que venha do seu coração, para aquelas pessoas que ainda estão sem totalmente perdidas, sem futuro de nada, pensando em nada, não sabem onde estão, ou o que elas querem fazer da vida. Eu queria que você deixasse um conselho para essas pessoas. Cara, o conselho que eu deixaria é que a pessoa que você vai ser daqui 5 anos, ela depende das atitudes que você tomar agora. Então, assim, se você não tirar o pé do chão, não começar a andar, você não vai ser nada. Você vai ficar onde você está, estagnado, parado, numa zona de conforto. E a zona de conforto é muito ruim. É verdade. É muito ruim e é péssimo, porque não te agrega nada. Exato. Então, assim, o conselho que eu deixo é: já tenha um planejamento de quem você quer ser daqui a 5 anos, daqui a um ano, quem sabe, algo mais rápido, para você começar a fazer alguma coisa. Comece a estudar, comece a ler um livro, comece uma página por dia. Todo grande começou pequeno, então assim, começa aos poucos. Muito bem, adorei. Adorei. Uma coisa que depois do podcast eu comecei a refletir também é sobre o que a gente tem feito de novo hoje, porque o amanhã só acontece com o hoje, né? Não tem Sim. como. Então aí eu comecei a refletir toda noite, né? Pensar o que eu fiz de novo hoje, no meu dia de hoje. Ah, eu sei lá, vi o sol, olhei e, nossa, ele tava brilhando, lindo. Coisa que ontem eu não reparei. Então, coisas assim faz com que a gente olhe com outros olhos que a gente fez no dia, mesmo que seja coisa pequena. Que também Uhum. é uma meta, gente. Sim, com certeza.
Então, Theo, acabou, tá bom? A gente agradece muito, muito, foi incrível. Eu aprendi muito sobre investimento. Acredito que agora meu noivo não vai ficar bravo mais comigo, porque agora eu vou entender pelo menos um pouquinho a mais disso. Fico muito feliz, agradeço. A gente está recebendo vários comentários aqui. Eu que Então, gente, agradeço aí pessoal que pela gostou, participação, pelo convite aí. E fico à obrigada. disposição aí. A gente tem uma linha direta de comunicação com você, ok? Que fique claro. Eu sei. Então a gente agradece muito, tá? A equipe toda, eu principalmente. Então, muito obrigada. Então, a gente deseja muito sucesso na sua vida. Depois a gente vai estar com esse episódio lá no YouTube, o pessoal que perdeu. Então, todo mundo já sabe onde tem, no Spotify, no YouTube e no Instagram, tá bom? A gente vai lá seguir o Theo, tá? Ele Vamos sempre lá. posta alguma coisa lá na Império Investimento que eu já vi, tá? Sim. Aquele Instagram assim, todo dia um. Tem alguma Ó, eu coisinha ia falar nova, dicas para agora. você e tal. Eu ia falar agora. Aonde eu posso mandar o currículo, por favor? Que eu ia perguntar agora e já mandaram para mim. É, eu vi. Então, já mandaram. Então, gente, muito obrigada, tá? Até eu espero que sim, todo sucesso do mundo e principalmente para vocês da empresa, da empresa, né, da Império Investimentos. Espero que a empresa frutifique cada vez mais, tá Tá, bom? joia. Muito Obrigado, Carla. Obrigado obrigada. pelo convite. Obrigado pela participação aí de todos. E a gente está à disposição aí, qualquer coisa. Muito obrigada. Theo, gente, muito boa noite. Obrigada por ter vocês ficado aqui. Obrigada pela insistência, tá, gente? Mantevem-se firmes aqui com a gente. Vai estar todo lá no YouTube, vai ter tudo na descrição, tá, pessoal? Então vai lá depois, dar uma olhadinha, seguir a gente no Instagram. Então, meu muito obrigada, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Até mais. Tchau.